Bom, continuando com o disjuntor, aqui nós temos três tipos que a gente pode entender da seguinte forma. Esse disjuntor aqui é unipolar. Ele pode ser dessa forma, que a gente chama, ele é fabricado conforme a norma NEMA, são os mais antigos, a norma NEMA, tá? Esse tipo de disjuntor não foi muito tempo usado. E esse daqui é um disjuntor unipolar, fabricado conforme a norma NEMA. Pode ser plástico ou baquelite. Esse é baquelite, tá? Pode ser plástico ou baquelite. Esse disjuntor aqui, tá vendo? Ele é bipolar. Bipolar. Quando ele desliga os dois ao mesmo tempo. Então, o que acontece? No caso de um chuveiro, se eu colocar um disjuntor unipolar nas duas fases, no caso de São Paulo, que é duas fases, tá? Quando desliga, eu desliguei a fase, mas ficou uma fase. Na hora que eu for mexer na resistência ou alguma coisa no chuveiro, eu vou ter perigo de choque. Aí o que é interessante, no caso de 220 em São Paulo, usamos o disjuntor bipolar. Tá? Porque quando ele abre, mesmo que tenha problema numa fase, para terra, por exemplo, um curto-circuito para neutro, de alguma forma no trajeto, o chuveiro não usa neutro, ou para o próprio fio terra, eu vou desligar uma fase que foi o de curto-circuito e ela leva a outra fase também. Ou seja, ele ou está ligado ou está desligado. Você não tem chance de deixar uma fase só no chuveiro com possibilidade de choque. Esse é o bipolar. Esse daqui é um disjuntor tripolar. Para um sistema trifásico, eu posso usar um disjuntor tripolar, que ele vai abrir as três fases ao mesmo tempo, com a mesma condição dos outros. O disjuntor, se você olhar nele aqui, ó, esse daqui, ó, tem uma palavra escrito trip, aqui, ó, trip aqui, trip. Esse trip é a posição de quando ele teve uma ocorrência de sobrecorrente ou de sobretensão, sobrecorrente ou sobrecarga, né? Ou sobrecorrente por curto-circuito, ou uma sobrecorrente por sobrecarga, ele vai entrar em trip, nós já discutimos isso no outro vídeo, vai ficar aqui no meio, na posição de trip. Aí o eletricista chega a falar, tem alguma coisa errada nesse sistema, porque ele não foi desligado, ele teve uma ocorrência que provocou o desligamento dele, ele ficou sinalizando trip. Tem disjuntor que tem um parafuso aqui, esse tem, que nós podemos provocar o trip nele através do giro desse parafuso aqui. Vamos tentar? Aí, posição de trip. Ele ficou no meio, ele não liga. Ele não liga. Não liga. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desligar, aí religar. Aí ligou. Essa é a solução de quando se encontra um disjuntor em trip. Outra coisa que o disjuntor tem é a curva de corrente. Então, tudo é em função da corrente nominal. Aqui nós falamos da corrente nominal, tudo é em função da corrente nominal. Quando eu ligo o equipamento, ele dá um pico de corrente, e esse pico de corrente é a corrente de partida do equipamento, tá? Aí, o que acontece? Nós temos o disjuntor curva B, C e D. Por que não tem o disjuntor curva A? Porque no disjuntor já está escrito a letra A, que é usado para corrente. Todos eles têm, ó, C32, C633, tá? E às vezes aqui eu tenho que procurar, às vezes, o que significa C33/3? C é curva C, 63 ampere, estou falando 33, 63 ampere, trifásico.
Depende da codificação do fabricante. Cada fabricante tem o seu critério de, de escrever no dispositivo que ele está vendendo. Esse daqui, ó, C32. C32. Então ele tem um disjuntor com curva C, 32 amperes, 2P. Tá vendo? Esse já se codificou de uma forma diferente. Esse da STEC, esse que é da Lumbra, esse é da Lumbra. A verdade é que ele traz para você sempre essas informações, que é curva B, quando a partida ele sustenta, vamos supor, um equipamento que tem 3 vezes a 5 vezes a partida a corrente nominal do equipamento, eu uso um disjuntor curva B. Tá? Quem são esses equipamentos que usam disjuntor curva B? Os resistores, tá? As cargas resistivas. Tá? Ó, disjuntor curva B suporta uma breve sobrecorrente de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Um exemplo aqui, o disjuntor B de 10 amperes, um disjuntor curva B, B10, de 10 amperes, né? Um disjuntor curva B, 10 amperes. Ele tolera o quê? Ele tolera 3 vezes 10 amperes, que dá 30 amperes, a 5 vezes 10 amperes, que dá 50 amperes. Então, o disjuntor de 10 amperes ele aguenta uma partida, uma sobrecorrente de 30 a 50. Tá? Então, esse pico aqui, ele pode ser, aqui é nominal, ele pode ser de 30 a 50 vezes esse valor que está marcado nele, que é 10 amperes. Então, o curva C é de 5 a 10, tá vendo? É uma sequência, 3 a 5, 5 a 10 vezes a nominal, que é o mesmo disjuntor. Se ele tivesse marcado C10, ele suporta um pico de corrente, somente o pico de corrente, 10 vezes, 5 vezes a corrente dele, tá? Que dá 50 amperes. 5 vezes a corrente dele, que é 50 amperes. A 10 vezes a corrente dele, que é 100 amperes. Então, o C10, ele suporta um pico de 50 a 100 amperes. O disjuntor curva D é de 10 a 50 vezes a nominal, ou seja, o mesmo disjuntor, se fosse um D10, seria de 100 a 500 amperes. Quer dizer, ele suporta bastante corrente durante um intervalo muito curto.